Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Com o período de seca se intensificando, o IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, usa tecnologia para ajudar os produtores rurais no combate aos incêndios. O IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, oferece duas ferramentas que ajudam o produtor rural a licenciar e monitorar riscos de incêndios florestais de forma remota: o sistema Siriema e Cifal. O Siriema é o sistema de licenciamento ambiental de Mato Grosso do Sul. Então, o produtor rural vai utilizar o Siriema para entrar com o processo de licenciamento ambiental. Uma das estratégias de prevenção adotadas pelo IMASU é o licenciamento de aceiros e queimadas prescritas. Em todo o estado de Mato Grosso do Sul é permitido fazer aceiro de 10 metros de largura. Para o Pantanal, são 30 metros que é permitido. Porém, nesse ano, a gente está em emergência ambiental, foi decretado no início do ano. Então, nesse decreto de emergência ambiental, foi autorizado fazer 50 metros de acero, com isenção de licenciamento ambiental até setembro de 2025. Então, hoje no estado, a gente licencia as queimas prescritas, que é a queima desse combustível seco, desse capim seco, para evitar os incêndios. Quando o proprietário vai pedir autorização para executar essa queima, um documento que ele tem que apresentar é o atestado de conformidade do Corpo de Bombeiros. Então, fazer o licenciamento no IMASU. Para realizar a queima prescrita, o produtor deve estar atento às condições climáticas. As condições meteorológicas são baseadas nos 30-30-30, que são ventos com velocidade acima de 30 km por hora, já não é indicado para executar a queima. Temperaturas acima de 30 graus Celsius também já não é mais indicado. 30 dias sem chuva, também não. Umidade relativa do ar abaixo de 30% também já não é mais indicado. Então, tem que sempre estar atento a essas variáveis. Cada produtor é responsável pela queima realizada em sua propriedade. Já as áreas pertencentes ao governo são de responsabilidade do IMASU. O IMASU realiza, em parceria com o Corpo de Bombeiros, ações de queima prescrita em unidades de conservação, para reduzir a vegetação seca acumulada no local. O Cifal, o Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas, foi criado para auxiliar o produtor rural no manejo integrado do fogo. O proprietário coloca no sistema os limites da propriedade dele e ele devolve 4 mapas, que são o mapa da vegetação que tem dentro da propriedade. Então, ele vai mostrar ali quais são as vegetações sensíveis ao fogo que devem ser protegidas. Um outro produto que ele dá é o mapa da biomassa seca acumulada. Então, isso vai mostrar para o proprietário onde que tem aquele capim que secou e que ele vai ser um combustível para o fogo quando tiver um incêndio. O histórico de áreas queimadas, então o proprietário vai poder observar a fazenda dele e ver de onde está vindo fogo, se alguma propriedade ao redor dele está sendo queimada ou não. E o quarto mapa que ele traz é a previsão do perigo de incêndio, também uma ferramenta super importante para o proprietário saber quando é o período adequado para ele realizar as queimas prescritas. Produtores rurais de comunidades quilombolas em Campos, no Rio de Janeiro, recebem ajuda para a emissão do cadastro de agricultor familiar e da inscrição estadual. O objetivo, claro, é organizar a documentação e capacitar os produtores para terem acesso a benefícios do governo. Os agentes visitaram as localidades do Imbé, Lagoa Feia e Sossego, todas com grande presença de comunidades quilombolas. O objetivo foi explicar para os agricultores que existem políticas públicas que incentivam e priorizam os produtos. Estão esclarecendo sobre as documentações que vão ser necessárias, entendeu? Para o pequeno e o médio produtor estar produzindo e escoando o seu produto, né? O Quilombo de Conceição de Imbé foi reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado, um marco importante para a preservação da história e cultura ancestral. O território também foi certificado como remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares. Além de garantir que estejam em dia com a regularização, a ação possibilita o acesso a políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar
e linhas de crédito rural. A gente sabe que, por lei, as comunidades quilombolas elas são um grupo prioritário para acessar a política da merenda escolar. A gente sabe também, a gente acompanha as comunidades, é uma demanda das comunidades produzir para a merenda escolar e é um direito das crianças também de comerem, manterem suas tradições alimentares e terem acesso à comida saudável que é produzida, né, pelos seus pais e pelos seus familiares. O cadastro do agricultor familiar é um documento de extrema importância para o produtor rural, como se fosse uma identidade do campo. A atuação dos agentes permite que os trabalhadores do campo obtenham inscrição como agricultor, passo fundamental para a emissão de nota fiscal eletrônica. Técnicos da Secretaria de Agricultura fornecem orientações sobre como colocar a documentação em dia, além do auxílio para tornar possível o acesso a vários benefícios. Estamos cadastrando esses agricultores para que eles possam receber o atendimento das nossas máquinas, dos tratores, com seus implementos, além de passar para eles as possibilidades de estarem se capacitando no programa Capacita Agro, que a Secretaria de Agricultura, em apoio com outras instituições como o Senar e o Sindicato Rural, vem capacitando os agricultores, os pequenos e médios agricultores do município. O Ministério da Agricultura atualizou para 284 o número de cavalos mortos depois de consumirem rações produzidas por uma mesma empresa. A Justiça suspendeu a fabricação até que a indústria regularize as falhas apontadas pela fiscalização. A empresa disse que já adota as medidas de correção. Uma vinícola virou ponto turístico e conquistou moradores e visitantes. Tem história e paisagens de encher os olhos. Com uma curiosidade, viu? O local não tem tradição na cultura da uva. Foi-se o tempo em que os goianos precisavam viajar ao sul do país para visitar vinícolas. Em Piracanjuba, no interior de Goiás, um parreiral virou rota turística e encanta quem passa por lá. A Geraldina, que mora na cidade, faz questão de levar cada visita que recebe. Desta vez, trouxe a neta, que veio de Anápolis e ainda chamou os amigos. Eu adoro trazer as pessoas aqui. Sempre eu trago, todo ano eu trago. O Luiz de Aparecida soube da novidade pelas redes sociais e decidiu conhecer o espaço pela primeira vez. A meninada está aqui, a esposa, os amigos, estamos tudo aqui, todo mundo aproveitando. A paisagem, o contato com a natureza e, claro, as uvas encantam os adultos. Mas é com as crianças que o passeio ganha um brilho especial. A Helena, de apenas 8 anos, conta o que mais gostou. Eu gostei muito das uvas, porque elas são muito saboreantes e muito boas. Há 8 anos, o parreiral conquistou o coração do José, empresário que transformou a propriedade da família em um destino de turismo rural durante as férias. Esse aqui é um hobby, né? Eu tenho a minha vida profissional, além, né, do trabalho da viticultura. Um dos objetivos foi exatamente envolver a família, né? Dar atividade, uma atividade mais bucólica, uma atividade rural. Uma parceria do governo de Goiás, através da Goiás Turismo, tem fomentado a participação e a visitação de turistas em locais como esse aqui de Piracanjuba. Em parceria com o Sebrae Goiás, a rota Além das Águas convida os visitantes que têm o destino final Caldas Novas a passarem, por exemplo, por esse parreiral. Aqui, eles podem aproveitar durante todo o dia, pagando o valor mínimo, o roteiro de turismo rural. Além de oferecer uma experiência sensorial, o passeio também é educativo. Mesmo com os desafios do cultivo em um estado de clima quente como Goiás, José acredita no potencial da uva e comemora a valorização do turismo rural e da produção local. A propriedade conta com uma variedade de produtos artesanais feitos com as uvas colhidas no local. Para o dono, ver o parreiral cheio de visitantes durante a temporada é motivo de realização. Trazer a família, desenvolver a família, unir a família e hoje você está vendo aqui, né? Famílias. O parreiral fica aberto para visitação de 10 de julho a 31 de agosto, das 8h30 às 12h e das 14 às 18 horas. Venha nos visitar que vale a pena. O México começou a importar ossos processados aqui do Brasil. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. No ano passado, o México importou quase 3 bilhões de dólares em produtos agropecuários do Brasil, com destaque para complexo soja, proteína animal, café e produtos florestais. Agora, um novo produto brasileiro poderá ser exportado para o país. Os dois governos finalizaram a negociação sanitária que aprovou o modelo de certificado internacional que viabiliza exportações de ossos processados. O produto é matéria-prima para a indústria de alimentação animal,
produção de gelatina, colágeno e fertilizantes, setores com demanda crescente no México. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, o novo acordo contribui para a sustentabilidade da agroindústria dos dois países. O mês de julho registra queda nos valores do boi e também do suíno. Entenda agora o porquê. Os preços do boi para abate estão em queda desde o final do mês passado, de acordo com dados do CPEA. De acordo com pesquisadores do centro, as baixas acumuladas ao longo do mês refletem o aumento da oferta por parte de pecuaristas, já que as pastagens nessa época de seca estão deterioradas e há aumento da oferta dos lotes confinados. Vale lembrar que a demanda está enfraquecida e, com isso, os negócios seguem em ritmo lento. Os preços do suíno vivo e da carne suína também caíram nos últimos dias. Apontamentos do CPEA mostram que a pressão vem da baixa demanda, típica de fim de mês. No entanto, mesmo com as recentes baixas, pesquisadores explicam que a média mensal avançou, resultado das valorizações registradas na segunda metade de junho, que se estenderam até a primeira quinzena de julho. Com recuos de preços do milho e do farelo de soja, principais insumos da atividade, o poder de compra do suinocultor paulista está elevado. Essa semana foi comemorado o Dia do Suinocultor. O setor segue em expansão, viu? Em 2024, a produção nacional de carne suína cresceu 3%. O Brasil é o quarto maior produtor global de carne suína e o líder entre os exportadores livres de peste suína africana. No ano passado, foram produzidas no Brasil 5.350.000 toneladas, um volume 3% maior que no ano anterior. No Brasil, o consumo interno vem mantendo a atividade em alta. Em 2024, o consumo de carne suína chegou a 18 quilos por habitante no ano, consolidando a tendência de valorização do produto. No comércio internacional, o setor embarcou 1,35 milhão de toneladas no ano passado, com receita próxima de 3 bilhões de dólares, o que mantém o Brasil entre os principais players globais. As exportações foram direcionadas a mais de 100 mercados, com destaque para China, Hong Kong, Filipinas, Chile e Singapura. Para 2025, a expectativa é de ampliação da presença brasileira no Sudeste Asiático e em países da América Latina. Seja integrada ou seja independente, produtores que fazem o dia a dia da suinocultura brasileira ser um sucesso. Garantir comida na mesa dos brasileiros e ser o quarto maior exportador de carne suína do mundo. Tudo isso graças ao trabalho do suinocultor. Ciência e tecnologia são fundamentais para o agronegócio brasileiro. E a rede interuniversitária para o desenvolvimento do setor sucroenergético tem papel fundamental para o melhoramento genético da cana-de-açúcar. Já foram criadas 116 variedades comerciais e são tantas ações estratégicas. Então, para saber mais, eu converso agora com Herman Paulo Hoffmann, que é coordenador geral da Ridesa Brasil. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Kelly. É um prazer nosso ter esse espaço aí para falar sobre cana e divulgar o nosso trabalho. Pois é, olha, para a gente também é um prazer imenso, porque a gente sabe da importância da Ridesa no desenvolvimento das variedades brasileiras. Só para quem acompanha aqui o Record News Rural ter uma ideia, a abrangência dessas variedades aqui no país é enorme, né? Nós somos 10 programas de melhoramento dentro das universidades federais que trabalham com o desenvolvimento de variedade de cana-de-açúcar, né? Nós abrangemos nossa área de atuação desde o norte, desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul, né? São mais de 200 pessoas trabalhando na pesquisa de cana-de-açúcar. É um programa, é o maior programa de melhoramento do Brasil e é uma iniciativa pública-privada, que é um exemplo de sucesso, né? Juntando o público com o privado. E pelo fato da cana-de-açúcar ser uma cultura de grande expressão no Brasil e no Brasil ser o maior produtor de cana do mundo, de açúcar, acaba sendo o maior programa de melhoramento genético do mundo, né? O programa da Ridesa. Pois é, Herman, e conta pra gente, como é que
é a criação de uma nova variedade? Desde o cruzamento até o desenvolvimento no campo, quanto tempo leva esse processo? Que eu imagino que realmente são várias etapas, né? A variedade, nós levamos aí coisa de 15 anos para chegar a uma variedade de cana. Nós colocamos as panículas, né, de quem quer se cruzar, por exemplo, com a variedade A, com a variedade B, a gente coloca lado a lado, e o pólen de uma vai para a outra, e com isso nós coletamos as sementes dessas flores de cana, que a cana precisa florescer para isso, e as condições ambientais favoráveis para que isso aconteça é no Nordeste, onde tem clima, altitude e temperatura para a cana florescer. E aí nós começamos todo ano com milhares de indivíduos, 3 milhões, 4 milhões de indivíduos. E aí distribuímos para as universidades federais e vamos selecionando, vamos dizer, de um número grande. No primeiro ano de seleção, nós aproveitamos aí 3, 5%, depois nós vamos diminuindo o número de variedades de clones, que não tem número ainda, só tem o número das mães, e vamos selecionando até montando cada um áreas maiores, menos indivíduos, a área maior de cada um, para quando chegar a 15 anos de trabalho, a gente chegar às possíveis novas variedades. Pois é, ou seja, é um trabalho de fôlego que exige realmente muito empenho e dedicação. E, Herman, essas variedades, elas são criadas mediante a necessidade do produtor rural de cada região do país? Nós temos, tem variedades, hoje cada vez menos, que se comportam bem em todo o clima, mas como nós estamos oferecendo mais variedades, as variedades tendem a ser mais específicas para aqueles ambientes, né? Vamos dizer, uma variedade muito boa no Nordeste, ela pode ser excelente lá, aqui no Sul, no Sudeste, ela poderá, mas não vai ser a das melhores, né? Então, as variedades, à medida que nós temos programas de melhoramento oferecendo opções, nós chegamos a variedades mais específicas para tipo de solo, para tipo de ambiente, né? Dos ambientes onde se cultiva a cana-de-açúcar. Né? E tudo isso é amplamente testado. Quando a variedade ela é aprovada, ok, depois de tanto estudo e teste no campo, como que isso chega até o produtor, Herman? Ele recebe uma espécie, inclusive, de bula sobre aquela variedade? Recebe. É o seguinte, é um programa mantido, nós temos um grupo pequeno de professores das universidades, mas a maioria do corpo técnico e operacional são já funcionários bancados pelo próprio programa. Os programas têm contratos e convênios com as unidades produtoras, associações de fornecedores, e nós recebemos recurso. Com esse recurso que nós tocamos as pesquisas, né? Então, quando o material está pintando se é uma variedade, numa fase final de seleção, nós já vamos entregando o material vegetativo para que os produtores iniciem a sua multiplicação. E aí eles vão se familiarizando com os materiais e quando o material chega a ser liberado, eles já têm uma área assim considerável, né? Ou seja, é mais um exemplo de como as universidades, como a ciência fazem a diferença no campo. Agora vamos olhar para o lado então da instituição, né? Para o lado da universidade. Como que esse programa todo ajuda então as próprias universidades? Parte do recurso que nós recebemos, que ele é todo oficial, ele é recebido via as fundações, cada universidade tem uma fundação. E também fica parte desse recurso para a própria universidade. E esse recurso nós utilizamos para pesquisa, para ensino e para extensão. Quer dizer, esse recurso, ele mantém as pesquisas, mas também ele proporciona à universidade estágios e treinamento de alunos. Hoje, o nosso corpo técnico aqui da UFSCar
que é grande, são quase 80 pessoas trabalhando em pesquisa de cana. Todos os pesquisadores são ex-alunos, ex-estagiários que ingressaram no programa, fizeram mestrado, alguns doutorado, e esse pessoal é hoje que toca as pesquisas de cana-de-açúcar. Quer dizer, nós estamos já, desde que a pesquisa começou, na época do IAO Plano Açúcar, que foi na década de 70, nós já estamos na terceira geração, caminhando para a terceira geração de melhoristas, né? Eu entrei aqui jovem, hoje eu sou um dos mais velhos, e o meu sucessor será alguém da equipe que foi ex-aluno, ex-estagiário e assim por diante. Pelo que eu conheço, no mundo, é o único programa de pesquisa que junta a iniciativa privada e público numa cultura de grande expressão para o país. Quer dizer, a cultura da cana é uma cultura de grande expressão, aqui em São Paulo é a primeira, e no Brasil é uma das principais, depois do milho e da soja, né? E as variedades, nós temos aí de 55% a 60% variedades utilizadas desse programa de pesquisa, que é uma iniciativa público-privada, né? Então, isso aí, eu não conheço em lugar no mundo que uma cultura de expressão e que as variedades sejam desenvolvidas por uma universidade pública. Não conheço. Pois é, e num momento, né, que a gente fala tanto em meio ambiente, sustentabilidade, energia verde, COP30 está aí, não é? Obviamente que a gente desenvolver pesquisas ligadas à cana-de-açúcar, né, etanol, um combustível limpo, é fundamental, né? A cana-de-açúcar é uma cultura que nós somos cercados de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo, né? Então, o pessoal, às vezes, tem alguma restrição, mas é uma cultura que agride pouco o ambiente, né? Porque o fato de fazer agricultura, a gente tem que mexer no ambiente, senão a gente não faz agricultura, né? Mas a cana, ela agride pouco o ambiente, a cultura é renovada a cada 5 anos, ela mantém o solo protegido, a carga de defensivos é bem menor do que outras culturas, e ela produz muito verde, muita massa, sequestra carbono, hoje ela produz o etanol, produz alimento, primeiro o açúcar, depois o etanol, o bagaço para energia, e tem todos os outros subprodutos derivados da cana-de-açúcar, né? Olha, e tudo isso só foi possível graças à resiliência, ao empenho, à dedicação de quem apostou na cultura lá atrás, né, Herman? Eu já sei dessa história, mas eu gostaria que você contribuísse aqui e falasse para todo mundo a questão do Instituto de Açúcar e Álcool, os pioneiros, você esteve ali e continuou e apostou em ciência e tecnologia para a cana-de-açúcar, né? Tudo isso realmente aconteceu. Nós tivemos pessoas hoje com a palavra em moda, né, resiliente, né, pessoas persistentes que ficaram aqui com seriedade, trabalhando no desenvolvimento de variedade de cana. Mas o que tem muito importante é o apoio da classe produtora. Os empresários reconhecem a importância da cana-de-açúcar, das variedades. Se nós não tivéssemos variedades de cana que foram sendo... Nós tivemos introdução de 2 doenças importantes nos últimos anos, e em outros países essa introdução dessas doenças prejudicou com queda de produção de 30%, que aconteceu na Austrália. Aqui não aconteceu. Nós começamos com mecanização agrícola, nós não tivemos queda de produção, e então a cultura ela vai se adaptando às exigências, né? Então hoje a variedade que nós cultivamos hoje, se nós pegar uma variedade de 40 anos atrás, de 40 anos atrás ela vai produzir 30%, 40% menos, né? Então nós mantivemos um aumento de produtividade, apesar das mudanças de ambiente, inclusive que foram necessárias, né? Como deixar de queimar a cana, como colher mecanicamente, né? Então nós estamos sempre procurando o melhor para o futuro da cultura.
E a gente pode dizer que vocês são grandes concorrentes de si mesmos? Eu pergunto porque sempre tem variedades chegando, né? Inclusive, vai ter um lançamento agora em outubro de 18 variedades em Ribeirão Preto. É isso mesmo? Nós vamos ter um lançamento. Ribeirão Preto, que é um centro de região, um lançamento nacional. São 18 variedades da UFSCar e de outras universidades, como a Federal do Paraná, Federal de Alagoas, do Rural de Pernambuco e das outras unidades que integram a RIDESA, né? Nós vamos fazer a concorrência entre nós, existe, mas é uma concorrência light, mas nós temos concorrência também com os outros institutos de pesquisas, que nós precisamos ter essa concorrência, que a concorrência ela incomoda, mas ela é necessária, né? E nós temos que ter referência, o que é bom e o que é ruim, né? Então, é necessário que tenhamos concorrência para a evolução de todos. E o setor ganha com isso, e o setor apoia essa concorrência. Eu digo isso porque, inclusive, essa parte que a universidade recebe tem um prazo para que isso aconteça. Por isso que é importante também estar sempre se inovando, todo mundo cresce, o agro cresce, o campo cresce, as universidades continuam recebendo parte para poder devolver também a pesquisa, ou seja, essa integração é fundamental. E é importante que todo mundo conheça, né, Herman, para a gente valorizar a ciência brasileira. Esse é um caso de sucesso. A cultura de cana-de-açúcar, a forma que ela é feita no Brasil, a pesquisa, é um caso de sucesso, quer dizer, iniciativa privada com iniciativa pública, nós, professores, proporcionando estágio, treinamento de gente. O Brasil, a cultura de cana-de-açúcar, o Brasil, ela tem o melhor clima, nessa região aqui do Triângulo Mineiro, São Paulo, sul de Goiás, o melhor clima para cana-de-açúcar no mundo. Nós temos consumidores, tanto para açúcar, como para energia do bagaço, como para etanol. Nós somos perto dos portos de exportação, então a cana-de-açúcar é uma cultura campeã, que aqui ela encontra todo o ambiente, consumo, gente para trabalhar e gente para consumir. Então, a gente teve a oportunidade de viajar para outros países, né? E é aqui onde a cana encontra as melhores condições para se desenvolver. Olha, Herman, eu tive a felicidade de conhecer aí a estrutura de vocês dentro da UFSCar Araras. Eu vi que vocês fazem análises, inclusive, para os produtores, um laboratório robusto, banco genético. Então, realmente, dá um orgulho para a gente. Foi importante ter você aqui e sempre estamos abertos, tá? Para comunicar as novidades, as inovações, os lançamentos de variedades. Muito obrigada para você, um abraço a você e toda a equipe. Um bom dia. Tá, eu agradeço muito e nós estamos aqui à disposição e nós é que agradecemos o apoio e a divulgação. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!